Meus queridos irmãos, desejamos cumprimentarmos a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos agradecermos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede, estar mais uma vez a falarmos o que a palavra de Deus ela nos traz para nossas vidas. Quero agradecermos a Deus por cada irmão. Quero agradecermos a Deus pelos amados irmãos que têm nos colaborado, nos ajudado. Continue nos ajudando, continue transmitindo, compartilhando esta palavra de Deus. A gente sabe que estamos vivenciando tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempo que as pessoas precisam de uma palavra, precisam de uma motivação, que é através da palavra de Deus. Agradecemos nossos amados irmãos por tudo que Deus tem feito nas suas vidas, que Deus continue abençoando, ajudando, dando força, dando graça, dando ânimo, ajudando nesta batalha, abençoando. Quero agradecer a Deus, nossos irmãos ali também no Brasil. Estamos agora com o nosso querido e nosso irmão, nosso diácono. Quero agradecermos a Deus pela sua vida, a vida da sua família. Agradecemos a Deus por todos os irmãos, nosso irmão Márcio. Somos gratos a Deus pelo nosso irmão Zé, nosso irmão Léo Judá. Quero agradecermos a Deus, a todos os irmãos que nos têm nos ajudado. Também os nossos amados irmãos que estão também no Instagram. Agradecemos a Deus também pela vida dos nossos irmãos. Somos gratos ao Senhor por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Eu gostaria de, como um momento de reflexão da palavra de Deus, eu gostaria de estarmos compartilhando com os irmãos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abrimos nossas Bíblias no livro de 2 Reis, do capítulo 4, versículo 1 e diante, que nos diz assim: E uma das mulheres, 2 filhos que do profeta chamou Eliseu, dizendo: O meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio aos credores para levar os meus 2 filhos para servirem. E Eliseu disse-me: O que há de fazer? E disse-me: O que tem em casa? E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado a todos os teus vizinhos, não pouca. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, diante desta palavra tão abençoada, tão maravilhosa, de uma lição que outra hora nós falamos aqui e tivemos um pouco, muitas vezes, atrapalho, mas peço oração aos irmãos pela nossa pequenez, nos ajude em oração para que a gente possamos assim fazermos o que Deus nos ordena a fazermos, a pregoarmos a sua palavra. Possamos observarmos que este é uma grande lição para as nossas vidas, diante de tantas circunstâncias que achamos que a nossa fé é uma fé imbatível. Mas devido às circunstâncias que nos apresenta, nos traz para a nossa vida, nos ensinamos a cada dia mais, passamos por altos e baixos, por momentos difíceis, e observamos que diante de tantas fraquezas, de tantas limitações, diante de tantas circunstâncias que se vêem em nossas vidas, quando esta mulher, reconhecendo a atitude do seu esposo, quem ele era, quem ele vivenciava dentro da sua família, dentro da sociedade, dentro das circunstâncias que lhe apresentava. E nós observamos que nós somos arrodeados de uma grande testemunha, onde as pessoas nos veem nossos comportamentos, nos veem quem nós somos, as nossas atitudes, as nossas ações.
porque a atitude e as nossas ações, ela fala por nós. Ela é um testemunho diante da sociedade, diante de Deus. E quando nós começamos a observarmos as Sagradas Escrituras e ver que a conduta deste homem, por temer a Deus, obedecer a Deus, a vida ela não sempre nos surpreende. A gente sabemos que vivenciamos um tempo que temos um tempo de vida, temos um momento de estarmos aqui a vivenciarmos. É por isso que nós devemos estarmos preparados para tudo o que acontece aqui na Terra. Existem momentos que a gente possamos estar feliz, existe um momento que a gente possamos estarmos tristes, mas existe um momento que a gente verdadeiramente podemos ser surpreendidos pela morte. E nós observamos que esta mulher reconhecia o caráter do seu esposo, reconhecia as atitudes, quem ele era diante da sociedade. E vemos que ela foi até o homem de Deus. Ela não foi em busca de alguém que tem condições financeiras. Ela não foi em busca de alguém que poderia mudar suas situações de uma maneira pelas condições financeiras. Mas ela foi até o homem de Deus, representado pela conduta do seu esposo, ainda que a vida lhe surpreendeu, ainda que os momentos das circunstâncias tenham surpreendido esta família, e observamos que ela vai até um homem de Deus a falar do que estava acontecendo, porque nós observamos que uma mãe, ela tem cuidado com os seus filhos, ela zela, ela luta, ela vai à batalha, ela vai em muitas situações para enfrentar, para ter o bem-estar dos seus filhos. Não importa se é masculino, nem se é feminino. Mas possamos observarmos que ela foi até um homem de Deus a falar das suas situações, das circunstâncias que estava vivenciando naquele momento. Ela não tinha condições nenhuma de pagar os seus credores, a dívida que ficou para ela pagar. Mas isso nos ensinou algo importante para nossas vidas, que nós verdadeiramente precisamos confiarmos no Senhor, temos a esperança em Deus, ainda que tudo esteja dando ao contrário, ainda que a situação não esteja favorável aos nossos favor, mas devemos nunca perdermos a nossa confiança em Deus, porque o Senhor ele tem tudo para fazermos conforme a sua vontade. Ele tem porta de escape, ele tem ações, ele tem surpresa, ele tem momento que para nós parece chegarmos ao fim, mas tem momento que Deus, naquele final, quando chegamos no fundo do poço, Deus ele faz ainda brotar flores. Deus ele faz brotar águas aonde não tem água. Deus ele faz surgir milagre aonde que não parece haverá milagre. Deus muda a medicina. Deus confunde aos homens que muitas vezes estuda tanto, pesquisa tanto e muitas vezes procura a entender por que certas situações acontecem na vida do ser humano que não tem explicações. A medicina ela tem um limite, ela tem um certo limite para estudar, para trazermos uma questão, uma pergunta, um objetivo para argumentar aquilo que eles estão estudando. Quando nós observamos esta Covid-19, quantas explicações, quantas ações, quantas pesquisas, quantas coisas foram para tentar explicar de onde veio, o que aconteceu, o que não se haveu, mas possamos observarmos que Deus confunde a medicina. Deus confunde todas as coisas que muitas vezes alguém tenta entender Deus, tenta explicar Deus, tenta saber como é Deus,
mas Deus não tem explicações. Mesma coisa é milagre. Não há explicação para o milagre ocorrer na vida daqueles que crêem. Coisas impossíveis que a ciência comprova que muitas vezes parece ter perdido o controle, mas o Senhor, Ele muda situações. E nós observamos que esta mulher, ela foi até o homem de Deus. Ela foi buscar um refúgio. Ela foi buscar verdadeiramente o consolo, a situação daquela situação que ela estava vivenciando. Porque já pensou uma mãe perder seus filhos, que educou, que ensinou, mas por causa das leis, como antigamente Israel passava por estas situações, quando alguém devia, não tinha com que pagar, serviria como escravo até um certo tempo para que pagasse aquela dívida. E nós observamos que ela teria que dar aqueles filhos para servirmos como um escravo, para servir ali, para fazermos até aonde determinava a lei. Mas nós observamos que esta mulher, ela tomou uma grande atitude. Ela não foi procurar o vereador daquela cidade. Ela não foi procurar o prefeito daquela cidade. Ela não foi procurar o homem mais rico daquela cidade. Ela não foi pedir empréstimo no banco. Ela não foi pedir empréstimo ao cartão de crédito. Mas ela foi até o homem de Deus, aonde poderia resolvermos a sua causa. Quantas pessoas muitas vezes, de vez de procurar primeiramente a Deus, vai procurar procuração em os seus problemas, vai procurar solucionar as suas dificuldades em meio às condições que tem para solucionar. Mas esta mulher, ela não foi procurar ninguém, mas ela foi procurar o homem de Deus, representando ali como Deus ali na terra, para lhe trazermos a solução daquela dificuldade que ela estava a passar. Quem sabe você, neste momento, que esteja passando por alguma dificuldade, acha que a situação vai se tornar pior, mas neste momento você tem um Deus todo-poderoso que muda a solução, que resolve causas impossíveis, causas que muitas vezes a gente não há ver condições nenhuma, mas Deus, Ele age, aleluia, de uma maneira tremenda, sem explicativa, sem como nós podemos resolver aquilo que nós queremos resolver. Mas se você muitas vezes for confiar em B, for confiar em A, for confiar em cicrano, muitas vezes você possa sair decepcionado daquilo que muitas vezes você queira resolver, daquilo que muitas vezes você busca uma solução. Quem sabe uma porta de emprego, você foi em busca de alguém para querer que prometa um emprego para você e você está esperando esta porta. Você está muitas vezes ansiosa, esperando a resposta daquele homem, daquela mulher. Mas nesta noite o Senhor nos diz, aleluia, que nós possamos buscarmos de resposta a Deus. Precisamos buscar primeiramente o reino de Deus, porque de Deus nós temos a resposta. Deus pode usar alguém, aleluia, ao teu favor. Quando você estiver em casa, alguém possa bater na sua porta, aleluia, glória a Deus, e lhe procurar, aleluia, porque Deus conhece o seu endereço, Deus conhece a sua necessidade, Deus conhece o que você está a passar, mas primeiramente busca Deus. Deus tem resposta para o teu problema. Assim como esta mulher, ela foi em busca, aleluia, do homem de Deus. Ela não foi na porta de um vereador. Ela não foi na porta de alguém que possa empregar, não. Mas ela não foi na porta de alguém que possa solucionar a situação que ela estava a passar. Ela não foi em busca de um pacote de fuba. Ela não foi em busca de um alimento para a sua vida. Não.
Mas ela foi até um homem de Deus, foi em busca de uma resposta, de uma solução, mas ela apresenta seu marido, o seu esposo, que era temente, que era obediente, que estava diante dos olhos do Senhor. Aleluia! É muito bom quando a gente está diante da vontade de Deus, quando a gente temos o que dizermos a Deus, a nossa vida íntegra, a nossa vida diante do altar de Deus. Mas quando muitas vezes a gente é uma pessoa que não esteja enquadrado com o que a Bíblia nos mostra, com que autoridade, com que nós vamos buscarmos a Deus. Mas o bom é que Deus não é um homem, que muitas vezes o homem ele passa em rosto. O homem muitas vezes ele mostra o que tem feito na vida de B, na vida de A, e muitas vezes ele vai propagar, ele vai dizer: eu fiz aquilo para Cicrano, eu fiz aquilo para Beltrano, e começa a fazer propaganda daquilo que ele faz. Mas Deus nunca vai passar em rosto de ninguém. Deus nunca passa em rosto de ninguém quando ele faz. E quando ele não faz, mas também ele não passa em rosto. Mas as pessoas, ele passa em rosto. Ele vai diante das pessoas e diz: eu dei uma cesta básica a B, eu dei uma cesta básica a C, mas o Senhor ele nunca vai passar em rosto de ninguém. Mas muitas vezes as pessoas preferem buscar ajuda de um, ajuda de outro. Você tem um Deus grande, um Deus fiel que vela sobre a sua palavra. Ele não vai deixar um justo sequer passar necessidade. Possa faltar um pão hoje, possa você passar a noite de fome, mas amanhã Deus ele proverá. Ele mandará alguém na tua porta suprir todas as tuas necessidades. Mas quando você vai em busca de um, em busca de outro, você sai decepcionado, você sai envergonhado, você sai triste, você sai angustiado, você sai muitas vezes querendo tirar sua própria vida, porque não haja solução, não há aquilo que você está a buscar, a sua necessidade, a circunstância que você quer uma resposta, quer uma solução do teu problema. Mas quando nós vemos este exemplo, esta mulher, apesar da circunstância, apesar da situação que ela estava a vivenciar, ela não tinha nada, ela só tinha apenas uma botija de azeite. O que serviria uma botija de azeite? Mas para Deus fazer milagre não precisa de muita coisa. Para Deus fazer algo surpreendente na vida de nós não precisa de muita coisa. Deus apenas um pouquinho só. Deus ele faz. Até se a gente não tiver nada, ele faz o impossível tornar possível. Mas esta mulher foi até o homem de Deus, declarou as suas situações, declarou a calamidade que ela estava a passar. Mas o seu esposo era fiel, era temente, era obediente, estava ali diante de Deus, diante dos olhos de Deus, servindo como um adorador, como alguém que estivesse ali para prestar serviço ao Senhor. Mas possamos observarmos que esta mulher, nestas situações, mas ela apresenta condições do seu esposo. Será que alguém possa apresentar as nossas vidas, quem nós somos? Mas possamos observar, meus amados, minhas amadas, que esta mulher era direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Vai até o homem de Deus, diz: meu marido era temente e fiel. Vem os credores, pedimos
os meus filhos para servir, porque ela não tinha condições de pagar seus débitos, ela não tinha condições de pagar o que estava a dever, mas possamos observarmos que ela toma uma atitude. Quantas pessoas tomam uma atitude precipitada? Quantas pessoas querem agir de uma forma tão diferente, sem muitas vezes pensar, sem muitas vezes tomar uma decisão certa? Você tem um Deus que trabalha, que responde, que soluciona causas impossíveis. Mas se você verdadeiramente procurar com as suas próprias forças, com as suas próprias condições financeiras, aleluia, com as suas próprias condições, você pode sair decepcionado. Mas vemos que esta mulher, ela foi até o homem de Deus. Ela apresentou as condições do seu esposo e foi ali. E possamos observarmos que quando ela apresenta a necessidade, quando ela apresenta as situações que estava a vivenciarmos, o homem de Deus pergunta a ela: o que é que tu tem em casa? Mas aquela mulher diz: a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Aleluia. Uma botija de azeite para que serviria? E nós observamos que o profeta, vendo aquelas situações, ordena que aquela senhora fosse aos seus vizinhos, pedir vasilha emprestada. Aleluia. Alguém não podia entender o mistério que estava a acontecer, a situação que estava acontecendo na vida daquela mulher. Aleluia. E ela vai, ela obedece, vai na casa de João, vai na casa de José, vai na casa de um, vai na casa do outro e vai pedindo vasilha emprestada, e não pouca, mas muitas vasilhas. E quando ela recolhe aquelas vasilhas, quando ela traz aquelas vasilhas e vai até o homem de Deus novamente e falou que tinha ordenado conforme a sua palavra, o mistério vem agora. Aleluia. O profeta pede para que ela entre no seu quarto e ali feche as portas e faça uma oração. Aleluia. Porque o milagre ia acontecer. Deus faz milagre aonde não tem milagre. Deus faz coisas grandes, surpreendentes, que muitas vezes a gente não entende por que está acontecendo isso. Mas possamos observar, meus amados irmãos. Vamos fazer umas ilustrações. Isso aqui é apenas uma botija de azeite. E observamos que aquela mulher pega aquela botija de azeite. Uma botija de azeite, para que serve uma botija de azeite? Para tantas vasilhas. O que ia acontecer ali? Só Deus podia explicar aquela senhora. Só Deus podia revelar o que ia acontecer diante daquelas situações. Mas ela pega aquela botija e começa a derramar nas vasilhas. E nós observamos que cada vasilha que ia sendo colocado, o azeite ia sendo derramado. Cada vasilha que ela ia colocando, o azeite ia sendo derramado. Quem sabe ela ficou perplexa. Quem sabe ela ficou parada, paralisada, querendo saber como estava acontecendo este milagre. Mas o teu Deus, o nosso Deus é o Deus de milagre. É o Deus inexplicável, é um Deus que faz coisas que o homem não entende, que o homem não conhece o agir de Deus, a maneira de Deus trabalhar. A gente muitas vezes quer que Deus faça como a gente quer, mas Deus ele faz como Ele quer. A obra está na mão dEle, o querer está na mão dEle. Ele é Deus Todo-Poderoso. E nós observamos que aquela mulher vai derramando aquele azeite, e nós observamos que cada vasilha que aqueles meninos iam trazendo, o azeite ia derramando, aleluia. Deus é Deus. Deus é grande.
Deus é tremendo. Deus é Deus de milagres se a gente verdadeiramente cremos. Se a gente verdadeiramente buscamos ao Senhor. Aleluia. Ele faz. Ele opera. Oh, glória a Deus. Ele é Deus grandioso. É um Deus sublime. É um Deus que merece toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Aleluia. Ai de nós se não fosse as misericórdias de Deus. Como Deus faz coisas grandes que a gente não entende. Que a ciência muitas vezes não tem com que explicar. Muitas vezes a gente possamos ir em um hospital fazer um exame de rotina. E muitas vezes a gente somos impactados com o que o médico ele fala para nós. E possamos sairmos até triste, até angustiado. Mas a última palavra do médico dos médicos, Senhor dos senhores, ele ainda não falou. Ele ainda não disse. Ele ainda não falou o que está determinado. Mas possamos observar, meus amados. Aleluia. Possamos vermos que quando o médico ele diz o último ditado, que muitas vezes aquela enfermidade não há cura, não há milagre, mas Deus, Ele surpreende a medicina. Ele surpreende quando muitas vezes você vai procurar uma porta de emprego, esteja fechado, você bate na porta de um, você bate na porta do outro, aleluia, você vai para lá, você vai para cá, e só encontra as portas fechadas, mas a chave está na mão de Deus. O tempo é de Deus abrir a porta, aleluia. Deus tem o tempo determinado. Deus tem a hora certa. Quando você menos espera, vai chegar alguém na tua porta. Aleluia. Vai lhe convidar para trabalhar. Vai dizer que tem vaga naquela firma que você bateu. Aleluia. Botou seu currículo. E você saiu decepcionado. Mas você vai entrar naquela firma que você saiu decepcionado, porque Deus é Deus. As pessoas têm muitas vezes precisam de um peixe, porque alguém trabalha na firma B, na firma A, mas Deus ele faz sem precisar de peixe, porque Ele é o próprio peixe. Ele é o dono da porta. É Ele que abre porta onde não há porta. A chave está na mão dEle. Ele abre o tempo. Ele abre o dia. Tudo está no controle de Deus. Quem pensava que esta mulher ela ia viver na sarjeta? Quem pensava que esta mulher ia perder seus filhos para servir como escravo? Mas nós observamos que ela foi até o homem de Deus. Ela foi em busca de uma resposta, de uma solução. Se você está batendo em todas as portas, dobra teu joelho, se quebranta na presença de Deus. Deus muitas vezes ele tem fechado a porta, tem botado no estreito, tem colocado você numa situação difícil, é porque Ele quer ter um momento com você. Ele quer se revelar, Ele quer lhe encher. Ele está vendo que seu azeite está precisando ser reabastecido. Deus está vendo que você precisa verdadeiramente de um renovo espiritual na tua vida. É por isso que as coisas estão sendo apertadas. É por isso que as coisas estão sendo fechadas para ti. Deus está trabalhando para te renovar, para te encher, para te ter uma intimidade contigo. Por muitas vezes você corre para lá, corre para cá, a porta pode estar larga, aleluia. Deus fecha a porta para ter uma intimidade contigo. Deus, Ele quer ter uma intimidade com você. Ele está vendo como está a sua vida espiritual. Você está muito distante de Deus.
E neste momento Deus está trazendo você para mais perto dele, para ter uma conversa com ele, para te renovar, aleluia, para te encher, aleluia. Ele sente saudade de você, quando no começo você era uma pessoa fervorosa, era uma pessoa que estava orando a Deus constantemente, você era uma pessoa que fazia a sua vontade, pregava, cantava, aleluia, mas hoje você está distante de Deus e Deus tem fechado as portas, Deus tem colocado você no estreito, aleluia, para falar com você. É quando o carro muitas vezes está desgovernado, sem freio. E muitas vezes quando aquele carro está sem freio, ele sai de todo jeito, sem nada para impedir, a não ser uma barreira, a não ser um obstáculo que faça parar. Mas Deus, aleluia, Deus está falando contigo, está te revelando a tua vida. Você precisa de ser renovado, você precisa, aleluia, da ajuda de Deus. Você não sente mais a presença do Espírito Santo de Deus. Você possa até ir à igreja, você possa até louvar, mas não sente a graça de Deus como sentia. Não sente mais, aleluia, não fala mais em mistério. É como se fosse um crente tradicional, um crente sem vigor, um crente sem força. Mas nesta noite, Deus está falando contigo. Deus não quer te ver assim. Deus está vendo o que está sendo preparado para te destruir, para arrancar você dos seus caminhos. Ele não te chamou para estar detido, para estar parado. Deus, Ele te chamou para trocar trombeta, para dizer que Ele é grande, que Ele é Deus Todo-Poderoso, que Ele é Senhor. Quantos estão de camarim? Quantos estão esperando a tua queda? Porque está vendo a sua procedência. A pessoa está olhando você passo a passo e você não está percebendo, você não está vendo o que está acontecendo, mas Deus está te orientando, está agora a revelarmos o que está acontecendo na tua vida. Volta! Volta para os caminhos do Senhor, volta para a graça de Deus, volta para o propósito de Deus. Deus não quer você detido, você conformado com estas situações, porque tem alguém te esperando a tua derrota. Tem alguém para bater palma e dizer: eu não disse. Eu não disse que só era aparência. No começo era tanto fogo, era tanto hino, cantava, pregava. Mas nesta noite Deus marcou um encontro com você. Deus está falando com você. Volta. O primeiro amor. Volta para os objetivos que Deus quer na tua vida. Ele sente saudade. Aleluia. Ele sente saudade de você. Quando você falava com Ele, dizia as suas situações. Falava, aleluia, em mistério com Ele. Aleluia. Deus marcou um encontro com você nesta noite. Ele tem propósito na tua vida. Quando nós observamos que esta mulher, alguém esperava o fracasso desta mulher, mas ela foi até Deus. Ela tomou a atitude, ela tomou a direção, ela foi. Eu não posso me conformar desse jeito. Eu vou até o homem de Deus.
E possamos observarmos que quando aquela mulher, aleluia, aquelas vasilhas foram cheias, o azeite parou. O azeite cerrou. E observamos que ela foi até o homem de Deus e apresenta ali aquele azeite. E o homem de Deus diz a ela: vai, vende, e o que sobrar, o resto que sobrar, sobrevive daquele resto. Aleluia. Deus é grande. Deus é tremendo, meu irmão, minha irmã. Deus é tremendo. Deus, Ele fala da maneira como Ele quer. Aleluia. Você não esperava este momento. Talvez você esperava outra palavra. Mas Deus, Ele sabe como nos direcionar para falarmos, porque Deus te conhece. Deus sabe de tudo o que está acontecendo dentro do teu lar. Deus sabe o que está acontecendo com você. Meus amados do Instagram, do Facebook, Jesus é fiel. Jesus é maravilhoso. Jesus é conselheiro. Jesus é príncipe da paz. Ele é rei. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é grandioso. Confiamos nele e esperamos nele. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que confiamos, aleluia, que esperamos em Deus. Que verdadeiramente a gente possa depositar as nossas confianças em Deus. Aconteça o que aconteça, venha o que vier, mas confie em Deus. Confie em Deus. Não desacredite, porque Deus é fiel. Deus é fiel, Ele não é um homem para que minta, nem tampouco o filho do homem para que se arrependa. Porventura, falaria Ele e não cumpriria? Eu posso falar, mas eu não posso cumprir. Eu posso dizer alguma coisa para você, mas eu não tenho condições de cumprir aquilo que eu posso falar. Mas temos um Deus todo-poderoso, que ainda que entre ano, sai ano, venha ano, mas a sua palavra não passa, ela não murcha, ela não perde validade, mas ela se cumpre em todo tempo. Ela se cumpre no tempo certo, na hora certa, mas tem que ficar na vontade de Deus, para que a palavra de Deus se cumpra nas nossas vidas, porque a promessa de Deus ela não se cumpre com pessoas rebeldes, pessoas que estejam fora do lugar, pessoas que estejam fora da vontade de Deus, mas a palavra de Deus ela se cumpre se a gente estiver na vontade de Deus. Mas confie. Como esta mulher, ela confiou, ela acreditou, ela depositou a sua confiança. Ela não foi ao prefeito, ela não foi ao vereador, ela não foi ao cartão de crédito, ela não foi pedir dinheiro emprestado, mas ela foi até o homem de Deus. Ela foi para o altar, ela foi clamar, ela foi entregar as suas necessidades. Aleluia. Quem poderia resolver? Porque ele nunca ia passar em rosto, mas ia resolver aquilo que a gente não pode resolver. Mas se você fosse pedir, se esta senhora fosse pedir ajuda a um vereador, o vereador ia cobrar dela, dizer: olha, eu fiz alguma coisa por ti, faz alguma coisa por mim aí. Se lembra no tempo da eleição, volta em mim. Mas esta mulher, ela foi alguém que nunca ia pedir, nunca ia passar em rosto, nunca ia pedir favor a ela. Se ela quisesse fazer, fazia. Se ela não quisesse, estava da mesma maneira. Mas ela foi. Mas que Deus os abençoe. Que Deus tenha de misericórdia de nós, a gente possamos aprendermos com esta lição.
com este momento de reflexão da palavra de Deus. Compartilhe com esta palavra. Alguém precisa de ouvir esta palavra. Deus tem uma palavra para alguém. Quantas pessoas aí querendo tirar sua própria vida? Quantas pessoas pensando que não tem jeito, não tem solução? Quantos crentes estão frios, detidos, parados? E muitas vezes não tem força de ler a Bíblia. Mas quando ouvem uma mensagem bíblica, aleluia, elas são impactadas. Elas são renovadas. Elas são cheias da graça. Ela tem uma nova expectativa. Deus tem bênçãos, aleluia, para nossas vidas. Compartilhe com esta palavra, aleluia. Deus tem coisas grandiosas. Que o Senhor continue orando, aleluia, para que o Senhor nos ajude neste momento de reflexão da palavra de Deus. Deus é grande. Deus abençoe a todos os irmãos. Somos gratos a Deus pela nossa irmã que nos dado este privilégio, nossos irmãos. Somos agradecidos ao Senhor por tudo. Que Deus continue abençoando nosso irmão Zuzi. Deus abençoe, né? Também nosso irmão Eric. Deus abençoe. Deus continue abençoando aos irmãos, todos os irmãos que nos têm compartilhando, né, desta palavra. Queremos agradecermos a Deus. Amanhã, se Deus permitir, estaremos trazendo mais uma reflexão. Lembrando que domingo temos a Escola Bíblica Dominical. Se você não faz parte da Escola Dominical, né, procure uma igreja que tem a Escola Dominical para você aprender, para você verdadeiramente estar baseado na Bíblia. Não muitas vezes por barulho, por zoada, por movimento, por tanta coisa. E muitas vezes a gente se embaraça com tanta coisa. Mas quando nós estamos na Escola Bíblica Dominical, nós conseguimos aprendermos a sua palavra. Deus abençoe a todos. Somos gratos ao Senhor pelos irmãos que têm compartilhado. Deus abençoe, né, nossos pastores. Deus abençoe, né, todos os irmãos. Deus abençoe, né, a cada um que nos tem dado esta oportunidade. O Senhor é fiel. O Senhor é grandioso. Vamos continuar orando pelas famílias enlutadas. Vamos estarmos orando por aqueles que estão nos hospitais. A gente não pode cessar de orar por aqueles que estão nos hospitais. Quantas pessoas agora neste momento sendo internado? Quantas pessoas neste momento passando por um momento difícil de desemprego? Né? Quantos pais de famílias? Quantas mães de família? Quantas pessoas agora neste momento passando por situações tão difíceis, psicológico, né? Tão com depressão. Vamos estarmos orando para Deus ajudar, orando. Peço oração também pela a filha do nosso presbítero, nosso irmão Zuca, para Deus dar vitória, né, à sua filha, que ela está passando por um momento difícil da sua vida. Deus é fiel, vamos continuar orando, né, por cada família, por cada um. Deus é grande, né, para nos ajudar. Deus agradecemos também ao nosso irmão Gerivan, né, Deus abençoe a todos os irmãos, somos gratos a Deus pelo nosso amado. Deus abençoe os nossos irmãos. Queremos agradecermos a todos os irmãos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.